a gente não deve ter o direito de mudar de bandeiras, mas tem o direito e a obrigação de escolher o terreno por onde carrega as bandeiras. E hoje, as bandeiras que eu quero carregar, o terreno aonde está caminhando o PDT não permite. É muito difícil. Me permite, senador? Sim, com muito prazer. O senhor ainda acredita e tem que continuar enquanto puder. E tem minha solidariedade em continuar. Mas, para mim, se esgotou. É um terreno lamacento. E eu não uso lamacento aqui nem mesmo no sentido de corrupção. Eu entro no sentido da infidelidade aos compromissos do passado, aos valores políticos que tinha. Então, o terreno não permite carregar a bandeira. Eu carregarei em outro terreno. Um ponto só mais. Eu disse que sentia falta, vou sentir falta da convivência. A outra coisa que eu vou sentir falta na convivência no PDT é com a juventude pedetista. Realmente, eu vou sentir falta. É uma juventude combativa, agradável, batalhadora. Mas isso, a gente continua, até porque no futuro, quem sabe, não vamos nos encontrar, porque eles também têm bandeiras, e eles, de repente, vão perceber que ou tem que mudar o terreno, ou terão a competência de pavimentar o terreno que eu não consegui pavimentar. Eu passo a palavra ao senador Caiado, que está em pé. Obrigado, senhor presidente. Nobre senador Cristóvão. Depois o senador Cássio, a senadora Vanessa e o senador Serra. Não, e o senador Álvaro antes do senador Serra. Senador, como tem vários colegas que querem partilhar Vossa Excelência neste momento importante da sua vida política, é dizer que, ao chegar ao Senado, é uma das pessoas que sempre admirei e que sempre teve a coerência e a coragem de levar uma bandeira que hoje parte da população entende e alguns governantes já se sensibilizaram, graças a essa atuação de Vossa Excelência durante toda a sua trajetória de vida e seus mandatos políticos. Vossa Excelência traz hoje a representação ao PPS, um partido que tem de nós todo o respeito pelos quadros que representa não só na oposição, mas no Congresso Nacional e em vários estados. Aqui com a presença do seu presidente, o deputado Roberto Freire, com o líder da bancada, o aguerrido líder Rubens Bueno, que sempre soube comandar a sua bancada e sempre soube fazer uma oposição de alto nível, de conteúdo e de preparo. Vossa Excelência estará assumindo o comando de um partido e todos sabendo que, sem dúvida alguma, terão como representante no Senado Federal um parlamentar respeitado por todos nós, independente de sigla partidária. Na área da educação, todos nós reverenciamos não só o conhecimento, mas as propostas que Vossa Excelência apresenta nessa casa. Projetos dos quais eu sou o entusiasta dele, como sendo a União responsável por arcar com o pagamento para que possamos dar um tratamento diferenciado e qualificado aos professores do Brasil. Um nível de educação capaz de levar o Brasil a ter melhores perspectivas e saindo dessa crise que enfrenta na data de hoje. Parabenizo a iniciativa de Vossa Excelência. É lógico, senador Cristóvão, que todos nós gostaríamos de ter a filiação de Vossa Excelência. Quer dizer que, se amanhã o Democratas tivesse também uma filiação de um senador, do quilate e também das bandeiras que Vossa Excelência defende, isso enobrece e enriquece todo o partido. O PPS está de parabéns. Vossa Excelência tem uma trajetória que não precisa explicar o porquê da mudança. Todos nós sabemos que Vossa Excelência tem uma coerência, que é a coerência da educação, da defesa, da qualificação do ensino no Brasil. Meus parabéns. Muito obrigado, senador Caiado. E quero dizer que também tenho uma admiração pela maneira como o senhor se comporta nessa casa, pela maneira como faz seu dever de casa, chegando aqui mais preparado do que muitos de nós. É um prazer tê-lo como meu colega aqui. O senador Cássio, por favor, que ficou de em pé também. E poderia, Cristóvão, permita tratá-lo assim, pela nossa relação fraterna, simbolicamente ficar de joelhos, não como gesto de vassalagem nem de submissão, mas como uma atitude de deferência e reconhecimento a uma trajetória que merece o aplauso do povo brasileiro, sobretudo
do povo de Brasília, que é tão bem representado por Vossa Excelência nesse Senado da República, por todas as qualidades que foram aqui já elencadas. Se fez um rosário de elogios, que são todos merecidos e com os quais eu concordo, mas eu queria trazer uma contribuição nova a essa análise que fazemos hoje do comunicado que Vossa Excelência faz de mudança de partido, que não é algo fácil, nem tão pouco banal, simplório de ser realizado, pelo menos para alguns. Uns chegam em partidos com a rapidez de quem troca uma camisa e a movimentação que Vossa Excelência faz é decorrência de toda uma postura de coerência e, sobretudo, de análise lúcida da complexa conjuntura que o Brasil vive hoje. E talvez tenha sido esta a contribuição mais valiosa que Vossa Excelência tem trazido, além de tantas outras, claro, eu apenas destaco esta, nesta leitura que não é fácil, que tem sido extremamente complexa, para onde o país caminha, ou para onde devemos evitar que o Brasil ande, e quais são as alternativas e as propostas e as contribuições que podemos dar para o futuro do nosso país. Ganha indiscutivelmente o PPS, e aqui saúdo o PPS na pessoa do deputado Roberto Freire e de vários outros deputados e deputadas que aqui prestigiam com sua presença. Apenas nomeio e cito especificamente o deputado Roberto como presidente da legenda, mas o cumprimento é extensivo a todos que formam esse partido, que tem uma contribuição importantíssima a dar na democracia brasileira, sobretudo nesta quadra difícil que o país vive. Que Vossa Excelência possa ter o mesmo sucesso, o mesmo êxito que alcançou no PDT, partido que agora perde a sua filiação e perde muito ao não tê-lo mais em seus quadros, e que essa mente brilhante, que essa inteligência privilegiada que Vossa Excelência tem, possa continuar a serviço dos brasileiros, sobretudo da reflexão madura, sensata, serena, astuta, qualificada, para que nós juntos possamos formar essa oposição que o Brasil precisa, necessita, com a coesão que o momento exige, para apontar os rumos de mudança e de transformação tão necessárias para o nosso país. Que Deus proteja a sua caminhada e que possamos louvar a sua trajetória até aqui. Muito obrigado, senador. Eu quero dizer que, de fato, é duro sair do partido. Não vou negar. Rompe uma relação e passa a sensação de um erro, um fracasso cometido antes. Mas, pelo menos no meu caso, eu não passo a impressão de oportunismo, porque eu vou para a oposição. Saí do PT quando o Lula era o maior líder operário popular, alguns diziam do mundo. O PT era o maior partido, ainda continua grande. O governo não tinha desemprego, o dólar era barato, não havia nada concreto ainda de corrupção. Saí por causa da falta de vigor transformador, não da falta de vergonha que possa ter ocorrido depois. Tudo estava fácil para estar dentro. E eu fui para a oposição. E agora, outra vez, PDT, que era oposição, ficou governo. Eu saio não para me aproximar do poder. Então, é duro, mas não é essa ideia de que mudou para ficar perto de onde está o poder. Não, eu mudei para tentar conquistar o poder. Sim, porque o partido é para isso, para cumprir compromissos que assumamos com a opinião pública, com a população e, sobretudo, com o futuro melhor para o Brasil. Senadora Vanessa, não precisava nem se levantar, viu? Presidente, senador Cristóvão, eu primeiro quero dizer que esse meu ato de pedir uma parte ao pronunciamento de Vossa Excelência é um ato muito humilde, mas de homenagear a figura do senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência sabe o respeito que não apenas eu nutro pela sua postura, pela sua história passada e pelo presente, mas que todos os nossos colegas, senadoras e senadoras, têm respeito a Vossa Excelência. Eu imagino que não deva ser fácil para qualquer um mudar de partido, principalmente para pessoas como Vossa Excelência,
que sempre teve uma atuação muito firme na política, como acabou de dizer, saiu do PT, foi para o PDT e agora muda de partido. Eu quero dizer, senador Cristóvão, que independente do lado em que Vossa Excelência esteja, Vossa Excelência acaba de dizer, é oposição ao governo que o meu partido, o PCdoB, apoia, lutando para que hajam mais mudanças e mudanças no sentido de dar um caráter progressista e de justiça social ao nosso país. Mas no que diz respeito a essas lutas, nós temos sido parceiros aqui no plenário, senador Cristóvão. Vossa Excelência é um nacionalista que defende os direitos da população, porque defender, eu tenho aprendido com Vossa Excelência a cada dia aqui nessa casa, de que a educação vem antes de qualquer outra coisa, porque a educação constrói um país, constrói uma nação. Pessoas educadas são capazes de construir o seu presente e de construir o seu futuro. Então, senador, eu quero lhe desejar muito boa sorte nesse caminho. Vossa Excelência, sim, é daqueles parlamentares, daqueles políticos que a gente fala com muito orgulho. Esse deva ser o espelho para a juventude brasileira. Essa, sim, é a realização, o exercício da boa política, senador Cristóvão. Eu sou uma pessoa muito privilegiada de poder conviver com Vossa Excelência. Olha que Vossa Excelência sabe, não concordamos com tudo, mas nas bandeiras estruturantes do país estamos juntos. Então, muito boa sorte. Quero desejar de parte, não só de minha parte, mas do meu partido, o Partido Comunista do Brasil, muito sucesso e que Vossa Excelência continue defendendo a bandeira da democracia, a bandeira da educação, a bandeira da justiça social, senador Cristóvão. Muito obrigado, senadora. A senhora toca bastante e me provoca emoção com as suas palavras. Eu gostaria de ter aqui também o Inácio Arruda, podendo falar para mim, e creio que falaria parecido pela relação que nós criamos aqui. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao senador Serra, depois o senador Écio. Senador Cristóvão, vou me permitir lembrar um episódio já um tanto esquecido, mas que reflete de maneira significativa a relação que eu tenho com Vossa Excelência. Em 1998, eu estava no Ministério da Saúde e deixei meu gabinete mais de uma vez para ir a um comício apoiar a candidatura de Vossa Excelência para governador e, devo dizer, naquela oportunidade, eu e o ministro Paulo Renato, da Educação. E Paulo Malan, Pedro Malan. E Pedro Malan. E até o Malan. Enfrentando uma certa resistência de segmentos do meu partido aqui em Brasília, mas convencido de que estava fazendo o certo, que era dar um impulso à candidatura de Vossa Excelência e a possibilidade de que viesse a governar Brasília e se somar às forças de transformação que nós, naquele momento, procurávamos vitalizar em nosso país. Acompanho a vida pública de Vossa Excelência desde a época da transição do governo Sarney. Você me dá licença? Que está tampando exatamente na transição democrática do regime autoritário para a democracia, na época de Tancredo Neves. Vossa Excelência talvez não lembre, mas quem nos apresentou foi o então deputado e articulador da candidatura Tancredo, Fernando Lira. E Vossa Excelência, em seguida, ocupou a reitoria da Universidade de Brasília. Desde aquela época, o tenho presente como referência. Quero dizer que esta admiração, eu tenho verificado, ela se estende a muitos setores, muitas camadas da população brasileira, como eu tenho observado agora no Senado, com diferentes públicos. Toda vez que se menciona o nome de Vossa Excelência ou alguém procura citar alguma referência positiva no Senado, aparece o seu nome. Em diferentes segmentos. Vossa Excelência ficaria surpreso até de ver essa diversidade, que, aliás, nós presenciamos nesse plenário quando há intervenções em homenagem a Vossa Excelência, que vem desde o Caiado até a senadora Vanessa, o que mostra bem a capacidade que Vossa Excelência tem de mobilizar setores diferentes da política e da nossa população. Quero dizer que este meu desejo de boa sorte é um desejo de boa sorte para Vossa Excelência e para o Brasil, porque eu considero que estamos juntos nesta luta
E Vossa Excelência, no PPS, certamente encontrará mais condições para constituir e solidificar esta frente de reconstrução nacional que nós temos que fundar e temos que organizar em nosso país. O Brasil está enfrentando uma situação de crise como se tivesse entrado numa guerra e perdido a guerra. Em matéria de retrocesso econômico, é o maior da nossa história. Em matéria de degradação moral das instituições, é a maior da nossa história. Em matéria de crise social, não tivemos nada parecido até agora. Reconstruir o Brasil vai ser uma tarefa difícil, que passa não apenas pela identificação de quais são as questões, mas também da mobilização no sentido de enfrentá-las. Eu quero realmente fazer esse chamado à Vossa Excelência e ao nosso queridíssimo amigo Roberto Freire. Eu agora vou ter os dois no mesmo partido para poder dialogar. Que nós temos que trabalhar nessa direção com muita intensidade, muito empenho, porque estamos arriscados a comprometer, transformar o futuro numa vítima de um presente de irresponsabilidade. Todos nós temos a responsabilidade de impedir que isso aconteça. E eu tenho certeza que o país, esse Senado, vão contar com a contribuição decisiva de Vossa Excelência. Inclusive numa área, eu não estou aqui fazendo nenhuma referência especificamente setorial, mas numa área a que Vossa Excelência tem dedicado boa parte do seu empenho. Não é exclusivamente, Vossa Excelência não é apenas o senador da educação, é o senador do país, dos diferentes questões que o país enfrenta, mas da educação também. E eu considero que o setor que está em situação pior no Brasil hoje é a educação. Fala-se da saúde, eu mesmo tenho dito, e, de fato, o estrago feito nos últimos anos na saúde foi muito grande, mas, quando eu analiso, eu percebo que é mais fácil pensar na recuperação da saúde e da educação, dados os problemas estruturais que o setor educacional tem tido no Brasil. É o maior nó que nós temos. E é o que mais tem a ver com o nosso futuro, que preocupa tanto a Vossa Excelência. Portanto, esta conclamação para essa frente de reconstrução é para que Vossa Excelência participe do conjunto da luta e para que, no que se refere à educação, possa ser um dos líderes, se não o maior, aqui neste Congresso, visando a essa reconstrução e ao enfrentamento dessa crise que compromete o nosso futuro. E queria lhe dar aqui meu abraço pessoal de amizade, de admiração e minha alegria de poder conviver com Vossa Excelência aqui no cotidiano do nosso trabalho. Obrigado, senador. Um grande abraço. Muito obrigado. O senhor lembrou que me conheceu em 98, mas eu lhe conheci em 64, porque o senhor era presidente da UNE e eu lá em Recife, junto com o Roberto Freire, acompanhávamos o seu trabalho. Aliás, foi quando eu aprendi a trabalhar com o Partido Comunista, na época, e o PPS de hoje. Mas eu não o conheci na candidatura ao governo de Brasília. Eu conheci na época do Tancredo. Em 85. Em 85. Claro, em 98 fizemos campanha. Mas eu queria dizer que... Aliás, quero dizer a Vossa Excelência que eu sou o único orador do comício 13 de março vivo. Não quero criar nenhuma ansiedade a esse respeito. Não sei se por longevidade ou por juventude na época, porque tinha 21 anos. E eu quero dizer que, recentemente, lendo um livrinho de Darcy Ribeiro, ele cita uma frase que eu fiz quando ele recebeu o honoris causa da UNB, em que eu disse no meu discurso, quando eu crescer, eu quero ser Darcy Ribeiro. E eu digo aqui, se eu pudesse ser jovem outra vez, eu queria ser o Serra, de 1964. E a aventura que o senhor viveu e que o senhor transcreve tão bem nesse maravilhoso livro que é 50 anos essa noite. Aquele livro, voltando ao que disse a senadora Ana Amélia, aquele é um manifesto para a juventude perceber que política se faz com princípios e com aventura. É um livro de aventura, carregado de princípios e de luta para realizar aqueles princípios. Eu fico muito orgulhoso que estejamos juntos aqui, pela admiração tão antiga, que apesar da mesma idade naquela época, o senhor parecia ter 30 ou 40 mais do que eu, porque já convivia com João Goulart, com Juscelino, com Arras, com Brizola, apesar dos 21 anos. E isso, lembrando, saindo de uma banca que vendia frutas no mercado em São Paulo, de seu pai, um pobre,
italiano e que fez o senhor não apenas senador, não apenas governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, professor em Princeton e tantos lugares, mas a grande figura que é. E quero agradecer aqui de público, quando o senhor foi, junto com Paulo Renato, meu amigo saudoso, e com meu amigo também, até hoje, Pedro Malan, fazerem campanha para mim, apesar de que o PSDB apoiava o outro candidato. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao senador Álvaro Dias. Senador Cristóvão, eu quero me somar aos colegas que enaltecem a sua figura nesse momento de transição da vida política de Vossa Excelência. Eu sei que a angústia, a tormenta, a angústia decorrente dessa sensação de impotência, em razão da ferramenta política de que dispomos no atender às expectativas que temos para ser útil ao país, é uma angústia que acompanha líderes éticos e competentes como Vossa Excelência, sobretudo no momento como esse que vivemos no Brasil, de verdadeira tragédia política, onde há uma indignação que provoca, certamente no povo brasileiro, a ansiedade pela rebeldia, a inquietude de Vossa Excelência, essa manifestação de inconformismo é fundamental nesta hora, senador Cristóvão, porque nós sabemos que os conformados não promovem mudanças e não escrevem história. Vossa Excelência, ao revelar o seu inconformismo e ao mudar para buscar uma ferramenta política que permita ser mais útil ao país, dá uma demonstração de vitalidade própria da juventude. Vossa Excelência afirma, e eu recolho essas palavras como a essência do seu posicionamento, que muda de sigla para não mudar de lado. É essencial que Vossa Excelência não mude de lado e nós não poderíamos esperar de Vossa Excelência outro comportamento, porque o lado de Vossa Excelência é esse, é o da ética, é o da dignidade, é o da postura de respeito à sociedade e é, sobretudo, a do talento, do preparo e da competência que faz de Vossa Excelência uma liderança política admirada no Senado e no país. Os cumprimentos, portanto, a Vossa Excelência por essa busca, por essa tentativa de ser mais útil num momento em que o país exige mudanças transcendentais na busca do seu futuro. E os cumprimentos ao PPS, pela conquista desse patrimônio invejável, que é Vossa Excelência na política brasileira. Os cumprimentos ao Roberto Freire, o presidente nacional, ao Rubens Bueno, o líder na Câmara e líder do PPS no meu estado. O PPS conquista um líder que honra qualquer partido e honra a política brasileira tão desgastada nos últimos tempos. Parabéns a Vossa Excelência pela coragem da mudança. Muito obrigado, senador. E eu posso dizer o mesmo. O senhor também acaba de mudar e isso demonstra coragem, sem dúvida alguma. E quero dizer que, de fato, para mim, há duas palavras que só deveriam poder ser ditas em relação a quem já morreu, que é conformismo e acomodamento. Eu acho que nunca deveria ser correto dizer que uma pessoa viva está acomodada, só no caixão. E, pior ainda, conformada, só no caixão. Nós fazemos parte dos que não se conformam e dos que não se acomodam. Eu passo a palavra ao senador Aécio. Senador Cristóvão, esse é um momento marcante para o Senado brasileiro. Eu ouvia do meu gabinete o início do pronunciamento de Vossa Excelência, depois aqui os vários e qualificados apartes das mais variadas forças políticas que têm assento nesta casa, e a palavra que mais ouvi, que mais me chamou a atenção nesse momento, e até porque é reproduzida já nos veículos de imprensa que já dão notícia do pronunciamento de Vossa Excelência, é a palavra saída.
O senador Cristóvão sai do partido no qual estava já há vários anos. E essa expressão saída, ela nos leva sempre a um sentimento, nos induz a um sentimento de afastamento, de distanciamento, até de um certo alinhamento. Mas, curiosamente, senador Cristóvão, aqui, da visão privilegiada que tenho do discurso de Vossa Excelência no plenário do Senado Federal, a visão que tenho não é essa. A visão que me passa o conjunto das análises aqui feitas, das interpelações feitas a Vossa Excelência, é de uma aproximação, é quase de um aconchego, porque Vossa Excelência, com essa opção que faz, se aproxima ou busca readquirir aquilo que é absolutamente essencial para homens públicos da estirpe, da dimensão de Vossa Excelência, que é encontrar as condições para lutar pelos seus sonhos na busca da sua utopia. Vossa Excelência, e aqui já foi dito, não preciso eu me aprofundar no respeito que esta Casa tem pela trajetória de Vossa Excelência, pelas contribuições inúmeras que vem dando à boa política, seja no Distrito Federal, mas no Brasil, e também ao Brasil, mas o que Vossa Excelência, nesse instante, busca é o exercício pleno do seu mandato, que é, na verdade, a busca da consolidação das suas ideias. Me permita aqui uma certa licença poética, mas se nós tivéssemos que interpretar o homem público, e falo na dimensão maior que essa expressão possa trazer, e Vossa Excelência é um dos mais bem acabados representantes do homem público, na dimensão que interessa às sociedades evoluídas, se os homens públicos fossem animais, deveriam ser uma ave, para que tivessem asas, para com absoluta liberdade buscar alcançar os objetivos a que se propõem, quando abdicam de várias outras atividades ou possibilidades profissionais e mesmo pessoais para se dedicar à causa comum. Felizmente, senador Cristóvão, a política não é uma ciência exata. Portanto, a questão quantitativa, a não ser nos períodos da apuração eleitoral, não é a mais relevante. Vossa Excelência traz agora, de corpo inteiro, às oposições, um reforço que talvez ainda Vossa Excelência não tenha a dimensão exata do que ele significa. Nesse momento, senador Cristóvão, da criminalização da política, da degradação da atividade pública, do distanciamento, principalmente dos mais jovens, e Vossa Excelência se referia aqui, tenho certeza, com um sentimento ainda de aperto no coração, a saudade que terá da juventude, e sempre vigorosa juventude pedetista, eu próprio tive a oportunidade de com ela conviver, e faço aqui um parênteses até para dizer, na presença do meu querido amigo Roberto Freire, do líder Rubem Bueno, ao lado do senador Anastasia, que o início da minha caminhada em Minas teve exatamente o apoio do partido que hoje Vossa Excelência deixa e do partido que, a partir de hoje, Vossa Excelência passa a integrar. Então, a minha percepção é de que Vossa Excelência, com a liberdade que passará a ter a partir de hoje, num dos mais respeitados partidos brasileiros, o PPS, as oposições ganham e ganham muito. Porque, como disse o senador Serra, poucas vezes, eu, nenhuma vez anterior a essa, vi uma crise de consequências tão graves para a vida cotidiana dos brasileiros como essa na qual o governo do PT nos mergulhou. Crise econômica, crise moral, mas principalmente uma crise social, essa sem precedentes. E eu não consigo enxergar um projeto que coloque fim a esse modelo que aí está, fracassado, aos olhos da grande maioria da população brasileira, para iniciarmos um outro ciclo no Brasil, sem que o PPS dele faça parte, ao lado do PSDB e de várias outras forças políticas que eu tenho certeza a cada dia se somarão a nós. E Vossa Excelência, nesse agrupamento de homens de bem, certamente terá um papel absolutamente destacado para nos orientar e ajudar a construir não uma vitória, mas um novo caminho,
um caminho que resgate a vida pública, um caminho onde os homens de bem, como dizia o velho Milton Campos, nosso conterrâneo, governador Anastasia, possam ter um palmo de chão limpo para dialogar, para conversar em busca da construção de um país diferente. Eu encerro dizendo, para que fique aqui registrado, que nesse momento, como eu dizia, de degradação da vida pública, de desconfiança cada vez maior da sociedade em relação aos seus representantes, Vossa Excelência faz o caminho inverso, aquele que se tornou norma e o procedimento mais comum nesses tempos mais recentes, que eram parlamentares eleitos, e aqui nenhum juízo de valor em relação às motivações de cada um, apenas uma análise realista do que vem acontecendo no Brasil. O que nós assistimos, em grande escala, foi a migração de parlamentares de oposição ou mesmo independentes para o seio de governo, não por acreditarem nas propostas desse governo, acredito que poucos acreditavam, mas exatamente pelo conforto que o governo ensejava a esses que buscavam ali as garantias, as condições, legítimas até, para continuar a sua vida pública. E isso precisa ser ressaltado. Vossa Excelência faz o caminho inverso. Vossa Excelência sai de um partido da base governista para ingressar um dos mais bem estruturados e sólidos partidos da oposição brasileira. Tenho relações no partido de Vossa Excelência, no PDT, no partido até hoje de Vossa Excelência, que quero preservar para o futuro. Aqui mesmo o senador Lazier ao meu lado, o senador Zezé, dentre outros, são senadores que sempre, de alguma forma, encontraram conosco convergência na busca da construção de uma maneira diferente de fazer política. E fica aqui o meu respeito a esses que continuam no PDT, mas tenho absoluta certeza que um mandato extremamente vigoroso e profícuo de Vossa Excelência terá ainda uma dimensão muito maior, porque Vossa Excelência subirá, a partir de hoje, a essa tribuna, como um pássaro, com asas e com liberdade, para construir a utopia de Vossa Excelência e que é de milhões de brasileiros. Muito obrigado. Senador Aécio, duas referências. Primeiro, agradecer seu destaque à minha fala em relação à juventude pedetista, minha manifestação de carinho, de saudade que terei. Segundo, sua participação aqui tem um simbolismo muito importante para mim, porque o senhor foi um exemplo de que, às vezes, para manter-se no mesmo lado, a gente tem que fazer gestos que parecem incoerentes, como eu votar no senhor, manifestar publicamente que votei no senhor no segundo turno, com a máxima coerência. É das páginas mais belas da minha biografia, estará lá registrado, senhor. Com a máxima convicção, pelo seguinte: o senhor representava, eleito, uma lua de mel que todo presidente novo traz com o país. A presidente Dilma não representaria, como não representou. Já chegou num governo cansado. Segundo, o senhor teria mais condições de enfrentar a crise econômica que eu aqui, como outros, tanto alertamos que aconteceria durante meses e meses. O senhor chegava com legitimidade e não ser ocupado daquilo. A presidente Dilma não tem isso. Então, eu votei e manifestei publicamente, e quanta gente não me criticou, dizendo como vai votar no candidato do PSDB. E por que não? Afinal de contas, para mim, continua até hoje como símbolo de uma postura correta em direção ao futuro, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, que estava aqui. Então, não é por as siglas que a gente diferencia quem está ou não ao lado do que a gente define como progresso e que a gente tem que sempre se perguntar, será que não estamos errados ao definir progresso como isso? Mas, ao votar no senhor, eu fiz um gesto que, a meu ver, mostrava uma coerência sem ficar nessas coisas menores que as pessoas tomam para se dizer que é ou não de um lado. Então, fico feliz da sua presença, poder permitir que eu reafirme isso.